Seja bem-vindo ao podcast Juízo e Sabedoria. Tema: O Sermão do Monte. Produção: Juízo e Sabedoria. Publicação: Editora Fortes. Apresentamos inicialmente o conteúdo bíblico e interpretações, em seguida as reflexões sobre o tema. O Sermão do Monte, o Manifesto do Reino de Deus. Parte 1. Mateus 5. O Coração do Reino. Tema central: caráter e valores de quem vive no reino dos céus. Capítulo 1. As bem-aventuranças, o caminho para a verdadeira felicidade. Mateus 5, 1 a 12. Introdução. O Sermão do Monte começa com uma abertura surpreendente e revolucionária: as bem-aventuranças. Jesus sobe ao monte, assume a posição de mestre e profere um manifesto espiritual que inverte a lógica do mundo. Enquanto os reinos da terra exaltam a força, a riqueza e o prestígio, o reino de Deus valoriza a humildade, a justiça e o coração quebrantado. Aqui encontramos não apenas promessas futuras, mas um retrato do caráter daquele que pertence ao reino. Cada bem-aventurança não é um requisito para entrar no reino, mas sim uma consequência de viver sob o reinado de Deus. Texto bíblico: Mateus 5, versículo 1 a 12. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Análise e interpretação. 1. Bem-aventurados os pobres em espírito. Versículo 3. Este é o alicerce de todas as outras. Jesus começa exaltando a humildade espiritual, o reconhecimento da nossa total dependência de Deus. Os pobres em espírito sabem que não têm méritos próprios diante de Deus. Teologicamente, esta é uma crítica direta à arrogância religiosa dos fariseus. Aplicação prática. Em tempos de autopromoção, o chamado é a rendição. Senhor, sem ti nada sou. 2. Bem-aventurados os que choram. Versículo 4. Esse choro é a dor por causa do pecado, do sofrimento do mundo e da injustiça. Reflexão espiritual. É um convite à empatia e à compaixão, não à indiferença. No cotidiano, você já chorou por ver alguém sofrendo? Ou pela frieza do seu próprio coração? Aqui o consolo é promessa divina. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. 3. Bem-aventurados os humildes. Versículo 5. A palavra humilde, ou manso, aqui não é fraqueza, mas autocontrole sob o domínio de Deus. Conexão com a filosofia estoica, a virtude da moderação e da temperança. Vida prática. No trânsito, no trabalho, nas redes sociais, ser manso é resistir à raiva reativa. Quem assim vive, herda a verdadeira terra, a paz do coração. 4. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Versículo 6. Justiça aqui é tanto ética pessoal quanto anseio por um mundo correto.
Conexão com a sociologia bíblica. Justiça não é apenas estar certo, mas restaurar o que está errado. Aplicação prática. O que você tem fome de mudar? Está lutando apenas por seus direitos ou pelos direitos dos outros também? 5. Bem-aventurados os misericordiosos. Versículo 7. Misericórdia é o contrário de julgamento. É ver a dor do outro e estender a mão. Jesus mostra isso na prática. Ao acolher o leproso, a mulher adúltera, Zaqueu e tantas outras atitudes. Vida prática. Quem você precisa perdoar hoje? Ser misericordioso é dar ao outro o que Deus deu a você. 6. Bem-aventurados os puros de coração. Versículo 8. Pureza não é aparência, é intenção. Na psicologia, podemos falar de congruência. Se o que penso, sinto e faço estão alinhados. Reflexão prática. Você tem buscado a Deus com sinceridade ou com segundas intenções? 7. Bem-aventurados os pacificadores. Versículo 9. Pacificadores constroem pontes, não muros. Na cultura atual polarizada, este é um chamado urgente. Dialogar, reconciliar e ouvir. Aplicação prática. Seja um pacificador em sua casa, no trabalho, na igreja, nas redes sociais e em tantas outras interações. 8. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Versículo 10 a 12. Seguir Jesus incomoda o mundo. A perseguição é uma consequência natural da fidelidade. Reflexão contemporânea. Em tempos de relativismo, ser fiel à verdade é um ato de coragem. Promessa de Jesus. Grande é a sua recompensa nos céus. Conexões interdisciplinares. Na psicologia, o Sermão do Monte revela um mapa de saúde emocional, humildade, empatia, paz interior e propósito. Na filosofia, as bem-aventuranças confrontam o hedonismo e o niilismo, oferecendo sentido e transcendência. Na sociologia, a visão de reino proposta por Jesus valoriza os marginalizados e propõe uma revolução ética nas relações humanas. Aplicações práticas. Comece o dia orando. Senhor, dá-me fome e sede de justiça. Pratique um ato de misericórdia esta semana, mesmo que ninguém veja. Evite julgar. Escolha ouvir e entender o outro. Compartilhe com alguém uma dessas bem-aventuranças e converse sobre ela. Conclusão. As bem-aventuranças são um convite à verdadeira felicidade. Não a do consumo ou do sucesso visível, mas a da intimidade com Deus. Elas formam o DNA espiritual do cidadão do reino. Pergunta para reflexão. Qual bem-aventurança mais desafiou você hoje? E como você pode vivê-la de forma concreta nas próximas 24 horas? Agora vamos ouvir as reflexões sobre o conteúdo apresentado. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto que, nossa, à primeira vista, parece que vira tudo de ponta cabeça, sabe? As bem-aventuranças lá no comecinho do Sermão do Monte. É interessante porque onde o mundo geralmente valoriza, sei lá, a força, o poder, a riqueza, essas palavras apontam para um outro lado, né? Para a humildade, para a busca por justiça. Como um caminho diferente. Exato. É uma inversão de valores, assim, fascinante mesmo. A nossa conversa hoje vai se basear numa análise de Mateus 5, os versículos 1 a 12. Certo. E essa análise explora justamente esse caminho para algo que chama de verdadeira felicidade. A ideia é tentar entender o perfil, sabe? O caráter de quem pertence a esse reino de Deus que Jesus descreve. Legal. Então vamos direto ao começo, ao fundamento. A primeira bem-aventurança é para os pobres em espírito. O que essa pobreza
quer dizer segundo a fonte que a gente analisou? Então, o material que a gente viu define isso como um reconhecimento bem radical da nossa total dependência de Deus. Dependência total. Isso. É tipo a ausência completa de achar que a gente consegue sozinho, de ter mérito próprio, sabe? A leitura até sugere que isso era uma crítica, talvez velada, àquela postura de autoconfiança religiosa. Tipo os fariseus, talvez? Exatamente, como a dos fariseus. E pensando hoje, né, numa época de tanta autopromoção, Instagram, tudo isso, Sim. é um chamado forte para se render, para reconhecer essa dependência. Começa desafiador mesmo para nossa cultura atual. E logo depois vem: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Mas esse choro, a fonte diz que não é qualquer choro, né? Não, não é. A interpretação que o estudo traz sugere uma dor que vai um pouco além do problema pessoal apenas. É o choro pelo pecado, sabe? Pelo sofrimento que a gente vê no mundo, pela injustiça. É quase um convite para ter empatia, para sentir junto em vez de ficar indiferente. E a promessa é o consolo divino. Isso, a promessa é o consolo que vem de Deus, uma esperança de que as coisas vão ser restauradas lá na frente. Essa conexão com a empatia é forte. E aí vem os humildes ou mansos que herdarão a terra. A fonte faz questão de dizer o que essa mansidão não é, né? Sim, o argumento é bem claro. Não tem nada a ver com fraqueza ou passividade. Pelo contrário, é força, mas força sob controle. Ah, interessante. Especificamente sob o controle de Deus. O estudo até faz uma comparação rápida com a moderação dos estoicos, mas ressalta que a motivação é diferente. É a dependência de Deus e não a autossuficiência. Na prática, sim, no dia a dia, seria resistir àquela raiva impulsiva, sabe? No trânsito, no trabalho. Mas redes sociais? Nossa, nem fala. E a herança, nesse caso, seria uma paz de espírito, uma tranquilidade interior. Entendi. Uma força controlada pela fé. Então, isso parece ligar bem com a próxima. Fome e sede de justiça. Essa busca vai além de querer justiça para si, né? Com certeza. A fonte interpreta essa justiça em dois níveis, digamos. Claro, tem a ver com a nossa retidão pessoal, nossa ética, mas também é um desejo profundo por um mundo mais correto, sabe? Onde as coisas estejam no lugar certo, onde haja restauração social, ética. Uma justiça mais ampla. Exato. E a reflexão que o material propõe é: essa fome leva a gente a lutar não só pelo que é nosso, mas também pelo direito dos outros. É uma boa pergunta. E como os misericordiosos entram aí? A fonte diz que eles são o oposto do julgamento. Precisamente. Ser misericordioso nessa leitura é ver a dor do outro, a necessidade e agir com compaixão, em vez de só apontar o dedo, criticar, condenar. Certo. O exemplo de Jesus é muito forte aqui, né? Acolhendo quem era deixado de lado, o leproso, a mulher adúltera, Zaqueu. Sim, vários exemplos. Então a aplicação prática seria estender o perdão, ajudar, refletir a misericórdia que a gente recebe de Deus. Isso leva quase que naturalmente para a integridade interior dos puros de coração. A fonte bate na tecla de que não é só fachada, né? Correto. A pureza aqui é de intenção, de motivação. O texto fala em alinhar o que a gente pensa, sente e faz. Buscar a Deus, buscar o bem, sem agenda escondida, com sinceridade. É uma questão de ser inteiro, congruente. E talvez dessa integridade venha a capacidade de ser um pacificador, que é o próximo item. Essa ideia de construir pontes, nossa, parece tão necessária hoje. Nem me fale. A análise ressalta muito a urgência disso hoje, com tanta polarização. Ser pacificador não é ser passivo, é trabalhar ativamente pela reconciliação, pelo diálogo. Em todo lugar, né? Em todo lugar. Em casa, no trabalho, na igreja, nas redes sociais. É um papel ativo mesmo. E aí a gente chega nos perseguidos por causa da justiça. Parece um paradoxo, né? Encontrar felicidade na perseguição. Como a fonte explica isso? Olha, a explicação dada é que viver esses valores do reino,
Bom, isso pode gerar atrito com os valores do mundo. Sim. É quase inevitável. Entendi. A perseguição seria, então, uma consequência dessa fidelidade à justiça, à verdade de Deus, principalmente em tempos ou lugares onde tudo é muito relativo. Faz sentido. A promessa não é que não vai doer, mas que existe uma recompensa grande no céu. É um reconhecimento dessa fidelidade. É uma perspectiva desafiadora. A fonte também faz umas conexões rápidas com outras áreas, né? Psicologia, filosofia. Sim, menciona brevemente, por exemplo, como essas bem-aventuranças podem ser vistas como um mapa para a saúde emocional, né? Lidar com orgulho, cultivar empatia, buscar paz. Na filosofia, seria uma resposta ao vazio do hedonismo, oferecendo sentido. E na sociologia, como uma visão de reino que valoriza quem está à margem. Interessante ver por esses ângulos também. E para a gente não ficar só na teoria, o material sugere formas práticas de viver isso. Sugere, sim, coisas concretas, tipo tirar um tempo para orar pedindo essa fome e sede de justiça. Ou, sei lá, fazer um ato de misericórdia escondido, sem ninguém ver. Pequenos gestos. Pequenos gestos, ou até mesmo escolher ouvir de verdade alguém que pensa diferente, sabe? Buscar entender antes de sair julgando. São pontos de partida bem palpáveis. Então, para a gente amarrar tudo, o que essa análise nos diz sobre as bem-aventuranças, em essência? Olha, segundo o material, elas são um convite. Um convite para um tipo diferente de felicidade. Uma que não depende das circunstâncias de fora, mas sim da nossa relação com Deus e de viver o caráter do reino dele. É como se fosse o DNA espiritual de quem pertence a esse reino. Ótimo resumo. E para deixar uma provocação final, a fonte lança uma pergunta bem direta, né? Qual dessas bem-aventuranças parece ser o maior desafio para nós, hoje, agora? E como seria possível dar um passo, mesmo que pequeno, para viver essa bem-aventurança específica, nas próximas 24 horas? Fica aí a reflexão para cada um.